Tito capítulo 3, verso 12 ao 15. Tito capítulo 3, versículo 12 ao 15. A palavra do Senhor diz assim, Tito capítulo 3, do verso 12 ao 15. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. O apóstolo Paulo, então, está encerrando essa carta a Tito, um dos seus filhos na fé, alguém que ele treinou, e agora o apóstolo Paulo está dando algumas recomendações. E o tema da nossa mensagem hoje é vivendo uma vida frutífera. Nós moramos numa região privilegiada, né? O Acre é uma região onde nós temos muitas árvores, e eu creio que quase todos os irmãos aqui presentes têm alguma relação com plantação, né? Ou gostam de plantas, ou criam, plantam também árvores. E você sabe que planta ou uma árvore que não frutifica, ela não serve para muita coisa. Ela não serve basicamente para nada. Algumas que vão servir para algumas coisas, mas são poucas as árvores e até mesmo as plantas que servem para algo quando nós plantamos e elas não dão frutos. E a preocupação do apóstolo Paulo em escrever essa carta, que nós vamos ver hoje, nessa noite, é encorajar esses irmãos, encorajar a Tito ensinar a igreja em Creta para serem frutíferos. Eu vou pedir que o Estevão fique quieto. Então, a gente precisa olhar para esse texto e ver que o apóstolo Paulo ainda dando recomendações particulares, ele está encorajando Tito a continuar ensinando, a permanecerem, a se empenharem na prática de boas obras. Então o primeiro versículo, versículo 12, que nós vamos observar, é que Paulo deseja enviar Artemas, ou Tíquico, uma palavra meio difícil, um nome difícil, um bom nome para você escolher para o seu filho. Brincadeira. Então, a gente vai perceber que Paulo, veja no capítulo 1, do verso 5, qual foi o objetivo que Paulo deixa Tito em Creta. O objetivo que Paulo deixa Tito em Creta é para que ele pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Então, Tito tem uma missão, Paulo deixa ele em Creta com uma missão de organizar aquela área, de organizar algumas igrejas que existiam ali, porque Creta era uma ilha, então organizar algumas igrejas constituindo presbíteros, pastores naquela região. E agora, a intenção de Paulo para Tito, no final dessa carta, olha, eu estou enviando algumas pessoas para substituir você aí, porque eu preciso de você, e você vem ao meu encontro. Então ele fala, e faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, que é uma cidade que fica próximo à Grécia ali. Então Paulo está agora falando, olha, eu vou enviar dessas duas pessoas para substituir você, e você faça o possível de vir passar um tempo comigo em Nicópolis. E meus irmãos, é importante a gente pensar e lembrar que a obra do Senhor, ela não se faz sozinha. É interessante a gente ver essa questão na vida do apóstolo Paulo,
como o apóstolo Paulo, ele nunca andou sozinho. A obra do Senhor, ela não avança de forma individualista, sozinho. Nós sempre estamos juntos. Quando o Senhor Jesus Cristo desceu nessa terra e iniciou o seu ministério nessa vida, ele chamou 12 pessoas para caminhar com ele e ensinar e depois enviar esses homens. E é assim na vida do apóstolo Paulo, um apóstolo do qual tinha a missão de plantar igreja e de fazer o evangelho se expandir. Na realidade, era a missão de todos os apóstolos e a nossa missão ainda hoje de plantar igrejas e fazer discípulos. Mas, meus irmãos, a gente pode perceber que o apóstolo Paulo, ele não anda sozinho, porque a missão, ela não se faz sozinho. Ela não se faz sozinho. Então, o apóstolo Paulo, ele está querendo de volta agora, nós não sabemos nesse trecho e nem em outras cartas, qual era o objetivo desse encontro e qual é o objetivo do apóstolo Paulo também ter escolhido essa cidade. Nós não temos, mas o apóstolo Paulo falou: faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, Paulo fala mais ou menos o tempo que vai passar ali. Eu vou passar o inverno ali. E depois não sabe quais são as estratégias que eles estavam pensando em alcançar, porque a mente do apóstolo Paulo era alcançar o mundo com o evangelho, com a pregação da palavra. Mas perceba então, o verso 13 agora, algo interessante, bem importante para nós, eu gostaria da sua atenção. Diz assim: ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Veja, Paulo encoraja Tito e a igreja a sustentarem a viagem de Zenas e Apolo. Então, veja que Paulo está encorajando Tito e essas igrejas, ou a igreja que Tito fazia parte, a sustentar uma viagem missionária. Então, Paulo está preocupado com o avanço missionário e que as igrejas em Creta contribuíssem com Zenas e Apolo. E é bem específico, veja só o que ele fala. Veja no verso 13 que ele diz: ajude da melhor maneira possível, para não deixar o quê? Faltar nada para a viagem. Nada. Então, o apóstolo Paulo, muitas vezes também foi sustentado por igrejas para pregar o evangelho. E agora então está recomendando a essa igreja, a esse pastor, também fazer da mesma forma. Olha, se preocupe com esses homens, se preocupe com Zenas. Zenas é a primeira vez que aparece na Bíblia agora aqui, e depois não tem mais em outro lugar. E Apolo, nós já vimos em primeira carta ao Coríntios, quando a igreja estava dividida, dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou disso. Então, Apolo foi treinado por Priscila e Áquila. Então, essa viagem, ela não é uma viagem normal. Ela é uma viagem que ela tem uma missão. Alguns estudiosos dizem que uma missão, talvez, de levar uma carta, algum dizer para o apóstolo Paulo, ou até mesmo de pregar o evangelho, de falar da palavra de Deus, porque era isso que esses homens estavam fazendo, ensinando e pregando a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a recomendação para Tito era que ele se preocupasse de forma real e verdadeira com esses dois homens que estavam indo para lugares longe para pregar o evangelho. E aplicação, eu quero fazer uma aplicação para nós. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que nós precisamos ser uma igreja missionária envolvida no sustento financeiro com a obra do Senhor da expansão do evangelho. Nós precisamos ser uma igreja missionária, assumindo compromissos financeiros com missionários ou com agências. Nós precisamos adotar missionários ou pastores que estão pregando o evangelho, ou enviar ajuda financeira para agências missionárias que estão propagando o evangelho. Meus irmãos, eu e você precisamos, nós como Igreja Batista Palavra da Vida, precisamos nos comprometer em auxiliar os nossos irmãos que estão pregando o evangelho aqui no Brasil e no mundo afora. A segunda lição que nós podemos aprender
aqui é que pastores e missionários precisam ser tratados com dignidade. Veja que a preocupação do apóstolo Paulo, olha para o verso 13: ajude da melhor maneira possível Zenas e o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Então, meus irmãos, pastores e missionários, aqueles que pregam o evangelho, precisam ser tratados com dignidade. E muitas vezes, meus irmãos, a igreja, quando falo a igreja, eu não estou falando nós aqui, mas eu estou falando a igreja no sentido geral, ela tem uma visão errada do ministério pastoral e da vida missionária. E nós temos uma visão errada muitas vezes. Às vezes nós achamos e glamourizamos que missionários e pastores têm que sofrer. E isso demonstra muitas vezes uma desculpa por causa da nossa falta de piedade de contribuirmos para solucionar e ajudar esses irmãos que estão pregando o evangelho. Às vezes nós temos os recursos que podemos auxiliar de alguma forma pastores e missionários que estão se gastando pregando o evangelho. E a palavra de Deus tem muitas recomendações, e eu trouxe apenas 2 versículos para apoiar esse pensamento. Apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, dizendo: assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que ensinam a palavra do Senhor de forma verdadeira, eles devem viver do evangelho, eles devem ser sustentados pelo evangelho, no sentido que a igreja deve ter uma responsabilidade com esses homens que estão pregando o evangelho. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, apóstolo Paulo ensinando a Timóteo: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem. Veja, os presbíteros, pastores que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. O apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo, a ensinar a igreja, que o povo de Deus deve estar comprometido em sustentar o ministério local da pregação do evangelho e o ministério mundial da pregação do evangelho. Outros pastores, outros missionários devem ser fonte da minha ajuda e da sua ajuda. A Igreja Batista, a Palavra da Vida, deve estar comprometida com o avanço do reino no seu local, no seu estado, no Brasil e no mundo, meus irmãos. Nós precisamos olhar com isso. Então, meus irmãos, nós devemos ter todo esse cuidado. Nós precisamos cuidar dos missionários através da igreja local. O nosso compromisso com os recursos financeiros da igreja, em primeiro lugar, deve ser prover o ministério local da pregação do evangelho e o sustento, avanço da obra missionária no Brasil e no mundo. Por isso, então, nós precisamos ser generosos com as nossas ofertas. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, ele está dizendo, olha, ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Não é só uma recomendação para Tito de forma específica, somente para Tito tem essa responsabilidade, mas é para a igreja que Tito cuidava. A igreja deve cuidar e se envolver no cuidado de forma financeira mesmo, meus irmãos. E veja que, meus irmãos, a nossa preocupação em apoiar a obra missionária, ela deve ser uma preocupação, um amor ao Senhor, em primeiro lugar, o nosso amor ao Senhor. Em segundo lugar, o amor às pessoas, tanto aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho. Sabe, meus irmãos, uma coisa que a gente tem uma dicotomia, uma contradição que as pessoas colocam na sua cabeça, é que aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, eles precisam mais da nossa preocupação do que aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho.
Não, meus irmãos. Tanto aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, eles precisam ser ganhos por causa de Cristo, por causa do Evangelho, que o Evangelho chegue neles. Sim, nós precisamos se preocupar com eles, mas também nós precisamos preocupar com aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho, para que eles cresçam em santidade, em amor. Então tem pastores que precisam ser apoiados por nós em oração e até mesmo de forma financeira, para que eles possam exercer um ministério saudável e se preocupando apenas com a pregação do Evangelho e com o cuidado pastoral. Então, é recomendação para a igreja cuidar da obra missionária, da pregação do Evangelho, através da manutenção com auxílio financeiro, meus irmãos. Meus irmãos sabem que a gente não fala muito sobre isso aqui, mas é bíblico e a Bíblia ensina sobre essa questão. E nós precisamos falar sobre isso. E Paulo está falando, olha, ajude da melhor maneira possível. Ajudar da melhor maneira possível, meus irmãos, é a gente perceber quais são as condições que as pessoas precisam. E muitas vezes, meus irmãos, a visão que nós temos sobre a vida de um missionário, que o missionário, o casal missionário tem que sofrer, ou que o filho, ou isso e aquilo, é uma visão totalmente errada. Eu li um livro sobre missões e o pastor compartilha uma ilustração, um fato real como ilustração, que um dia uma pessoa chegou, olha, eu quero lhe doar alguns brinquedos para os seus filhos. E a pessoa chegou lá, foi ver os brinquedos estavam todos quebrados. Às vezes as pessoas olham para os missionários e querem dar o pior para eles. Não, meus irmãos. Os nossos missionários, pastores, precisam de cuidado e amor da mesma forma que vocês precisam. Da mesma dignidade que vocês precisam. Eles não são melhores e nem piores. Então nós não podemos romantizar o sofrimento. O sofrimento existe. Sim, aqueles que estão se colocando para pregar o Evangelho, eles não podem ir com desejo ganancioso de querer ganhar dinheiro, porque isso é pecado. Eles precisam ir porque eles amam o Senhor e amam as pessoas. Mas veja que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam ajudar da melhor maneira possível. E nós precisamos olhar para isso da melhor maneira possível, tanto de forma local, como também nós passarmos a adotar pessoas aqui. Nós precisamos adotar missionários, meus irmãos. Nós precisamos enviar os nossos recursos para a obra missionária. Porque o dinheiro que entra na igreja é para o avanço do Evangelho e auxílio aos pobres. Isso deve ser, e a manutenção daquilo que nós gastamos. Então, o Evangelho é sustentado. A pregação do Evangelho é sustentada e sustentado pelo auxílio financeiro da igreja local. A igreja local precisa se envolver nisso. Versículo 14, então, o apóstolo Paulo agora diz, enquanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Meus irmãos, precisamos nos empenhar na prática das boas obras. A preocupação do apóstolo Paulo nessa carta é que Tito e os irmãos vivam na prática de boas obras. Eles precisavam viver se empenhando. Paulo enfatiza que as boas obras são resultado da conversão de sua vida. Olha para o capítulo 2, do verso 14. Capítulo 2, do versículo 14. Olha o que diz aqui, capítulo 2, do verso 14. E ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e dedicado à prática de boas obras. Veja então, meus irmãos, que precisamos lembrar, enfatizar que a nossa salvação, ela não é por obras, mas sim pela graça de Deus, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele nos salva, Ele nos redime, para que a gente seja um povo exclusivamente dedicado à prática de boas obras.
E, meus irmãos, quando nós falamos que somos salvos pela graça, nós precisamos entender algo importantíssimo, para nós não rebaixarmos a salvação pela graça. Não quer dizer que quando nós somos salvos pela graça, que não houve um custo. E houve um custo. E esse custo foi a morte de Cristo Jesus, que ele recebeu a ira santa de Deus, que derramou o seu sangue por causa de nós, pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Então nós recebemos esse favor grandioso, maravilhoso, poderoso, que nós não merecemos. Então a nossa salvação é de graça, porque Cristo Jesus pagou o preço. E a nossa salvação não foi um preço barato. Não foi o preço barato. Por isso que quando nós estamos servindo ao Senhor, nós devemos servir ao Senhor movido pela graça de Deus. Movidos pela graça de Deus. Com os nossos olhos fixos em Jesus. No sacrifício dele. O verso 14, o apóstolo Paulo diz, olha, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A prática de boas obras. A graça e as boas obras, elas devem andar juntas. Alguém salvo, regenerado, justificado pelo Senhor, vai viver na prática de boas obras. Vai viver constantemente, vai evidenciar. Lembra que eu disse? Uma árvore que não frutifica, que não dá fruto, ela não presta para nada. Ela demonstra que não está boa, ela está ruim. É a mesma coisa alguém que diz que foi salvo pelo Senhor Jesus, mas não dá fruto de arrependimento, não ama as pessoas, não quer servir na igreja, ela não está dando o fruto que está em Cristo Jesus, que ela foi redimida, que ela foi tirada das trevas, que ela foi purificada pelos seus pecados e agora está sendo dedicada à prática de boas obras. Então, meus irmãos, nós só vamos conseguir servir ao Senhor de forma verdadeira quando nós servimos movidos pela graça de Deus, pela graça do Senhor. E existem algumas evidências, meus irmãos, quando nós não estamos servindo ao Senhor movido pela graça de Deus. Primeira evidência, quando nós não estamos servindo ao Senhor movidos pela graça de Deus. Quando eu falo movidos, é porque a graça de Deus, nós precisamos de graça para servir também. Nós não estamos respondendo à graça como alguém devedor da graça. Não, porque nós nunca vamos conseguir pagar a graça com todo o serviço que você possa fazer. Nunca, nós não somos devedores da graça. Nós não fazemos isso. John Piper fala isso de forma muito clara em seu livro que ele escreve para pastores. Não, nós nos apropriamos de mais graça todos os dias. Para servir ao Senhor, nós nos apropriamos da graça do Senhor. Por isso que eu falo que a graça deve nos mover a servir ao Senhor. E a evidência de alguém que não está servindo ao Senhor na graça dele é que nós nos cansamos mais rápido e perdemos a paciência com as pessoas. É interessante, algumas pessoas já falaram isso para mim. Aquele ali, Deus tem que trabalhar na vida dele. Isso é uma evidência que você não está servindo na graça e você não está olhando com a graça. O olhar da graça para a vida da pessoa e para a sua vida. Porque quando nós falamos assim, nós achamos que Deus não teve trabalho para nos salvar também. Nós nos colocamos num patamar maior do que aquela pessoa que ainda não acredita em Deus. Porque o mesmo sacrifício que salva um bandido, um abusador, é o mesmo sacrifício que salva você. Entende? Então quando eu falo assim, aquele ali tem que ter uma obra grandiosa, não estou olhando com a graça, eu não estou sendo movido pela graça de Deus, eu estou sendo movido por mim mesmo e pela minha própria ótica da moralidade. Que agora eu alcancei algo que aquela pessoa não alcançou. Essa é uma evidência que nós estamos perdendo a visão da graça de Deus no serviço do Senhor. A outra evidência é que nós
ficamos feridos. Quando não somos correspondidos na intensidade que estamos servindo. Isso é uma evidência. A evidência é que muitas vezes as pessoas ficam machucadas e magoadas. O ponto aqui não é que nós não vamos se sentir magoados, mas ressentidos. Né? Porque você se entregou tanto naquele serviço, naquelas boas obras, você serviu, mas aquela pessoa não te respondeu de alguma forma, e você então ficou chateado. E aí você não quer mais servir, você quer parar de servir. Isso é uma evidência que você não está sendo movido pela graça de Deus. A outra evidência é que a gente acaba, quando nós não somos movidos pela graça de Deus, é que o nosso discurso se torna um discurso individualista. Individualista. Serve só quando quer ou quando pode. Não vive para Deus ao ponto de morrer pelo Senhor. E eles esquecem, quando nós esquecemos a graça do Senhor, nós esquecemos a oração do Pai Nosso, que diz, o Pai é nosso, o pão é nosso, e o alimento diário que nós recebemos de Deus, não é um alimento diário simplesmente para Deus sustentar a nossa vida, para nós ostentarmos a nossa vida, mas é o alimento diário de Deus que Ele nos dá para servir na prática de boas obras. Você já percebeu isso? A oração do Pai Nosso é o Pai Nosso, é o pão nosso, que Ele nos alimenta para que a gente sirva e pratique as boas obras. Deus te dá o pão de cada dia para você servir e praticar as boas obras. Essa é a graça do Senhor. Por isso que Ele sustenta você. Por isso que você está vivo aqui. Por isso que Ele colocou o prato de feijão na sua mesa hoje. Não foi só para você contar a vitória que você tem mais, mas é para você praticar as boas obras. É para você viver a missão que Ele deu para você, na sua família, na sua igreja local, no seu bairro, no seu emprego, em todos os lugares. Mas, meus irmãos, veja, meus irmãos, o verso 14 tem algo interessante para nos ensinar, e nós precisamos prestar atenção nisso. Olha para o versículo 14. Enquanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Para viver uma vida frutífera é necessário assumirmos as nossas responsabilidades. Paulo encoraja esses irmãos a se empenhar. O verso 8 do capítulo 3 é a mesma palavra. Ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Se empenhem. Então, viver uma vida na prática das boas obras exige esforço, nossa responsabilidade. Nós somos salvos pela graça, nós somos atingidos pelo Senhor Jesus Cristo. Agora existe uma responsabilidade de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus e colocando no nosso coração, meus irmãos, aplicando essa palavra. E nós precisamos da graça de Deus para viver as nossas responsabilidades. Por isso Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, nós não conseguimos desenvolver a nossa vida espiritual. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que é contraditório, ou existe uma divisão, nossa responsabilidade em praticarmos, só porque nós somos salvos pela graça, e a gente acha que temos que ficar tranquilos agora em relação à nossa vida espiritual. Se você não orar, você não vai crescer. Se você não ler a Bíblia, você não vai crescer. Se você não passar a evangelizar, você não vai crescer. Se você não colocar em prática o que você ouve de domingo a domingo, você não vai crescer. Não vai crescer. Então precisa do quê? De um esforço. Então o capítulo 2, o versículo 7, o apóstolo Paulo fala para Tito, olha que o verso 2, o verso 2, versículo 7 diz, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Acho que capítulo 2, versículo 7.
seja você mesmo um exemplo de boas obras. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, Tito, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Essa é a responsabilidade dos pastores. Mas não é só para os pastores. Para todos que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes devem ser exemplos de boas obras. Todos nós somos chamados a sermos um exemplo de boas obras. Eu e você somos chamados a sermos exemplos na prática das boas obras, zelosos das boas obras. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos pela graça. Então, salvos pela graça, o Senhor aplica a sua obra em nós e regenera o nosso coração e tira o coração de pedra que nós tínhamos e coloca um coração de carne. Então agora nós somos sensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus, e nós conseguimos obedecer à palavra do nosso bom Deus. Mas a pergunta que fica para nós é: por que nós somos chamados a vivermos uma prática de boas obras? Por quê? Por quê? Porque eu e você somos chamados a viver uma vida na prática de boas obras. E o Senhor Jesus responde isso para nós de forma maravilhosa. Mateus capítulo 5, verso 16. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós somos chamados à prática de boas obras para que o Senhor seja glorificado. Nós devemos nos empenhar, meus irmãos. O maior empenho que você deve viver, veja que o apóstolo Paulo está falando, se empenhem, esses irmãos devem se empenhar. Em outras traduções, se apliquem nisso, se apliquem no quê? Na prática de boas obras, porque quanto mais nós nos empenhamos nas práticas de boas obras, mais o Senhor é glorificado através da sua vida, mais o Senhor é visto. Quando nós vivemos as práticas das boas obras, pregando o Evangelho, amando as pessoas, cuidando dos necessitados, Deus é glorificado e Deus é visto na sua vida. E nós devemos nos empenhar nisso, meus irmãos. Nós devemos nos empenhar nisso. Mas sabe qual é o problema nosso e do nosso tempo? É que nós esperamos as melhores condições para nos empenharmos. As condições favoráveis para pregar o Evangelho. Mas eu quero dizer algo para você: não espere ter as melhores condições favoráveis para pregar o Evangelho. Se esforce nessa obra de evangelização, porque é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Olha, ajude esses irmãos a pregar o Evangelho, invista na vida deles para que eles possam pregar a palavra do Senhor. Às vezes nós achamos que temos aquele momento em que somos conduzidos pelo Espírito Santo a falar da palavra de Deus, mas tem momentos que parece que nós não estamos sentindo nada, mas existe uma responsabilidade nossa de nos esforçarmos para falar da palavra do Senhor, para servir. Então precisamos nos esforçar, meus irmãos. Não podemos esperar as melhores condições, não podemos ter as melhores condições para servir o seu próximo. Se esforce nesse serviço, porque muitas vezes nós estamos esperando a melhor condição para servir o próximo. Não espere ter as melhores condições para cuidar dos necessitados. Esse é o engano que esse século colocou. E eu vou dizer a você, meus irmãos, esse século colocou esse engano. Primeiro você precisa cuidar de você, para depois cuidar do outro. A psicologia colocou isso em nós. Não. À medida que você mergulha em Cristo, à medida que você mergulha no Senhor Jesus, você cuida das outras pessoas. Cuida e ama as outras pessoas. Eu sei que existe uma responsabilidade de nós cuidar de nós mesmos, mas nós não podemos olhar isso como em primeiro lugar. Não podemos.
Em primeiro lugar é a nossa vida com o Senhor, e à medida que nós mergulhamos em Cristo, nós servimos as outras pessoas, então nós devemos nos empenhar nessa prática. Então nós não podemos esperar ter o melhor emprego, nós não podemos esperar terminar a faculdade, nós não podemos esperar passar a doença para praticar as boas obras. Não. Porque se esses homens que nós estamos ouvindo o apóstolo Paulo esperasse as melhores condições para servir ao Senhor e se empenhar nas práticas de boas obras, eles nunca teriam se empenhado nas práticas de boas obras. Porque as condições deles não eram favoráveis que nós temos. Hoje nós temos avião, eles tinham um burrinho e um camelo. Hoje nós temos WhatsApp, eles tinham uma carta e uma pena, e eles estavam se desdobrando. Sabe, meus irmãos, que vai uma palavra bem direta para nós. Nós precisamos sacudir a preguiça espiritual que tem em nós, todos os dias. Todos os dias nós precisamos sacudir a preguiça espiritual e se empenharmos muito mais do que você se levanta para conquistar o seu pão de cada dia, muito mais do que você se levanta para trabalhar e conquistar os seus objetivos, os seus alvos, na prática de boas obras, porque é para isso que você foi salvo. Verso 14 diz isso: Ele nos redime, Ele nos tira das trevas, nos purifica para si mesmo, para que a gente seja dedicado às boas obras. Então não espere as melhores condições. Então Paulo termina essa carta com as saudações finais. Versículo 15: E todos os que estão comigo mandem saudações a você, dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Então essas saudações finais do apóstolo Paulo, a gente percebe que Paulo não queria que só Tito ouvisse esses conselhos. Paulo desejava que essa carta fosse lida na igreja e ensinada para o povo de Deus. Então, meus irmãos, para nós sermos frutíferos na nossa vida espiritual, nós precisamos ser movidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e nos empenharmos na nossa responsabilidade diariamente, todos os dias, lutando e aplicando-se às práticas das boas obras. Amém?